Então vamos lá, eu quero ler a partir do 13, que diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, que equivale, pelos estudiosos, de 11 a 12 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias. Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele a quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Nós vamos passar aqui para o 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Agora vamos lá para o 30, depois eu volto em alguns aqui. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. O 33 agora. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles. Amém? Sentados mesmo, você vai fechar os seus olhos, nós iremos orar para que o Espírito Santo que traga a revelação em cada um de nossos corações essa noite. Pai, no nome de Jesus, Deus, é a tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa. É esta palavra que transforma vidas, que transforma corações, e eu creio, Deus querido, que o Senhor está neste lugar e irá falar com cada um de nós, continuará falando. Pai, eu peço que o teu Espírito Santo, Deus, venha continuar movendo nas nossas vidas, porque nós necessitamos dessa mudança a cada dia. Eu peço, Senhor, que os teus anjos estejam acampados neste lugar, que seja neutralizada, Deus querido, toda e qualquer, Deus, retaliação ou confusão, Deus, de entendimento, mas que seja trago, Deus, cativo agora a memória, Deus, a obediência de Cristo. Cada um de nós possamos estar cativo, possamos estar presos ao Senhor. Pai, nesta noite, em nome de Jesus, eu oro, Pai querido, e creio na graça do Senhor sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? São bastante versículos, mas nós voltaremos em alguns aqui. Mas nós vamos falar um pouco sobre esses 2 discípulos. Alguns falam que o segundo discípulo aqui era Simeão, mas o primeiro aqui fala, que Cleopas estava ali no meio. E nós podemos ver aqui que foi uma das últimas narrativas aqui no Evangelho de Lucas. Podemos ver aqui que já está no final, E Emaús era uma cidade que tem como significado águas quentes. E Jerusalém, nós olhamos aqui que fala que eles estavam saindo de Jerusalém, indo para uma aldeia chamada Emaús. Isso foi já após 3 dias da morte de Cristo. E ali em Jerusalém, Jerusalém significa lugar de paz. Então, quando aqueles discípulos estavam ali vendo todo aquilo que estava acontecendo, Jesus foi preso, Jesus foi ali diante do Sinédrio, diante ali de Pilatos, foi os seus acusadores levantando tantas coisas contra a vida dele, e ali
tudo como eles queriam mesmo fazer aquele sacrifício, né? Crucificar Jesus. Eles fizeram, e ali todos os discípulos, eles ficaram perdidos no meio daquilo tudo. Por quê? Eles acreditavam que Jesus, ele veio para destruir ali, tirar eles do poder do Império Romano naquele tempo. Então, a dificuldade deles, né, nós vamos ver alguns pontos aqui que trouxe uma dificuldade, que a primeira situação que o contexto diz, é que após esses 3 dias, e eles esperando que Jesus seria aquele que daria a eles, né, que ia matar os romanos, eles iam ficar livres de toda aquela opressão, ele morre. Ele morre, é como se um sonho tivesse sido destruído, porque toda a esperança estava em Jesus. E a dificuldade foi essa, porque eles não olhavam Jesus como Salvador, eles tinham Jesus como aquele que veio para simplesmente tirar eles daquela situação. Então esses 2 discípulos, eles saem daquela cidade de Jerusalém e eles caminham por alguns quilômetros, e no meio desse caminho, aqui nós ouvimos que Jesus entra no caminho com eles. Jesus começa a caminhada com eles e eles começam ali uma narrativa, né? Ali Jesus já tinha ressuscitado, porque já era 3 dias, e eles começam aquela caminhada. E eles perguntam para Jesus, mas não é possível, só o Senhor que está nessa cidade, está vendo esse alvoroço acontecendo na cidade? Vamos imaginar, irmãos, tudo aquilo que aconteceu. Imagina Jesus caminhando ali o caminho do Gólgota, Jesus sendo pregado naquela cruz, Jesus sendo, tudo acontecendo, né, sendo espancado, cuspido, esbofeteado, tudo foi acontecendo. Eles viram aquilo tudo e por fim ele morre, e todos sabiam o que estava acontecendo, mas eles olham para aquele viajante, porque eles olharam para eles, não reconheceram. Eles olham para aquele homem, né, para Jesus, e falam, mas como assim? Só o Senhor não sabe o que está acontecendo? Acho que é o único que está nessa cidade, vendo tudo isso, e não sabe o que está acontecendo. E Jesus aqui relata aqui a palavra que eles estavam entristecidos. Eles estavam angustiados por tudo que eles estavam passando. Então o primeiro ponto é que eles ali, né, estavam no caminho errado, irmãos. Por que eles estavam no caminho errado? No 49 vem falando que, depois se você tiver com a Bíblia aberta aí, você pode olhar. No verso 49, havia para eles ali, Jesus havia deixado algo falando, olha, permanecei na cidade, né, porque eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei na cidade, até que do alto vocês sejais revestidos de poder. Primeira coisa que eles fizeram foi sair daquele lugar. Eles saíram daquele lugar porque eles não creram na promessa que Jesus havia feito para eles durante 3 anos que eles haviam caminhado com Ele. 3 anos aqueles discípulos viram Jesus curar. 3 anos aqueles discípulos viram Jesus levantar e ressuscitar os mortos, viu multiplicação de pães, viu ali Jesus fazer tantos milagres, ele viu tantas curas, eles viram tantas coisas. Jesus havia falado todo o tempo, olha, eu irei morrer, mas irei ressurgir ao 3º dia. A promessa estava sobre a vida deles, mas precisava que eles fizessem uma coisa, que eles crescem naquela promessa. Segunda coisa que eles precisavam, era eles não conseguir olhar para Jesus como Salvador. Eles olhavam para Jesus como aquele que iria salvá-los da opressão que eles estavam vivendo. Então essa era a dificuldade daqueles discípulos. Por isso eles saíram da cidade. E no decorrer dessa história eles começam, né, a caminhar. Eles vão caminhando e contando a história, até que Jesus fala com eles, né, em algum momento aqui no 24 fala com ele aqui, vocês são nécios e tardos de coração para crer. Ele vem falando no 24, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Jesus foi falando, ele foi falando, e ali em algum momento aqui atrás eles vêm falando que quem matou aquele homem foi o sacerdote, o sumo sacerdote, foi eles que mataram, mas não, Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus não foi morto
por aqueles homens. Jesus foi na cruz pelos nossos pecados. Nós fomos aqueles que Ele deu a sua vida por nós. A palavra fala em Isaías 53 que Ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E eles ali ainda, questionando aquela situação. Aí eles começam a falar, eles não conheciam, eles não sabiam quem era Jesus. Irmãos, precisamos conhecer profundamente quem é Jesus. Muitas vezes nós andamos nesse caminho, mas estamos como esses homens, com os nossos olhos fechados. Muitas vezes o Senhor está agindo de uma maneira sobrenatural e nós não estamos conseguindo entender. Nós não devemos sair de Jerusalém. O que significa sair de Jerusalém? Sair do lugar de paz. Sair daquele lugar para eles significava que eles estavam trocando, fazendo uma troca desde o momento que Jesus falou, não é para sair. Eles estavam fazendo uma troca daquele que é a água viva, aquele que é o pão vivo que desceu do céu para ir para as águas quentes em Emaús. E naquele momento que eles saem ali, eles começam a olhar, falar para Jesus. Olha, eles falam para aquele viajante, que era Jesus, ele era um profeta, ele era, irmãos, ele era tudo, mas não aquele que veio salvar a humanidade para eles. E aí, em algum momento, aqui no Lucas 24:19, se você puder, olhe comigo. E eles lhe perguntou, o que está acontecendo? Isso foi Jesus falando. E explicou que ele era um varão, profeta, poderoso em obras. Quem era Jesus? O nosso Salvador. Quem era Jesus para aqueles homens? Era simplesmente aqui um profeta. E como principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse aquele que havia de redimir Israel, mas depois disso que aconteceu, quer dizer, então ele não era, porque ele morreu. Mas eles ouviram todo o tempo que Jesus iria morrer, mas iria ressuscitar como ele vivo está. Ele vive, irmãos, e ele diz que ele vai buscar a sua igreja. Ele vai buscar a sua igreja. Então permaneça firme, fica firme na sua fé. Esses discípulos não conseguiram esperar por 3 dias para ver aquilo que estava já na promessa de acontecer. Deus tem promessa para a sua vida. Ela vai acontecer. Deus tem promessas para nossas vidas, para a vida da igreja. Ela vai acontecer. O que precisamos é estarmos no lugar onde Ele tem preparado para que nós possamos estar, no lugar de paz, onde nós estamos. E ali eles estavam decepcionados. Muitas vezes no caminho nós temos decepções, não é verdade? Quantos de nós não decepcionamos no caminho que nós estamos andando? Aqui nós podemos ver que com todas as dificuldades desses discípulos, Jesus foi no caminho com eles. Com todas as dificuldades, com a tristeza que eles estavam, porque eles estavam muito felizes de estar andando com aquele homem, com o profeta, com tudo que ele fazia. E de repente ele morre. Então a primeira coisa que abateu, a tristeza e a decepção. O que agora nós iremos fazer? A nossa esperança morreu. A nossa esperança foi embora. É isso que eles estavam falando, Então por que que quando eles viram que deu 3 dias, eles pensaram que tudo tinha acabado? Porque os judeus, eles criam que 3 dias era o suficiente para acontecer alguma coisa. Dentro de 3 dias, se aquele corpo não ressuscitasse, então acabou. Não havia mais esperança. Por isso a gente vê que quando Jesus ressuscita Lázaro ali, o que a Bíblia fala? Quantos dias? Eram 4 dias. Porque ali o milagre, a gente vê que até na ciência testifica ali que 3 dias alguém pode se levantar, que pode ser um desmaio, alguma coisa assim que eles explicam. Mas deu 3 dias, Jesus para eles não havia ressuscitado, então a esperança já havia morrido. Então ali, quem iria continuar resolvendo o problema deles? Irmãos, Jesus é a sua esperança.
Eu não sei o que você está passando no caminho que você está andando, mas não saia do caminho que é Cristo. Continua no alvo, continua persistindo no alvo. Eu prossigo para o alvo que é Jesus. Continua prosseguindo para o alvo que é Jesus. Eles desviaram o caminho, saíram daquele local, decepcionados. E decepcionados porque eles não creram na promessa. Será que você crê na promessa que Deus tem para a sua vida? Será que você continua crendo que Deus ele tem grandes promessas nessa palavra e Ele irá cumprir para a sua vida, para a minha vida? Tem promessa de Deus para você e vai cumprir. Mesmo que pareça que tudo está perdido, não está. Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem o controle de tudo na vida e na vida da igreja. Você é filho, então Deus tem o controle da sua vida. Está no controle. Deixa Ele dominar, deixa Ele tomar a direção, porque Ele sabe o melhor o que fazer para a vida do seu povo. Então ali, eles não tiveram também discernimento. Irmãos, quantas vezes nós ouvimos tantas vozes, mas nós temos que discernir a voz do Mestre, porque Jesus conversa com seu povo. Ele fala, no meio do tumulto que nós estamos andando, não estou falando no geral, né? Nós andamos num caos que é econômico, que é social, que é de todas as áreas. Nós olhamos para a nossa sociedade, nós estamos vendo o caos está estabelecido, mas nossa esperança tem que estar no Senhor. Eles viram isso, o caos estava estabelecido. Jesus entra no caminho com aqueles homens. Jesus conversa com eles, tem um diálogo com eles, mostrando para eles. Ele expõe ali, olha, desde Moisés, ele vai expondo ali a lei para eles. E eles não conseguiram discernir, eles não conseguiram entender que era a voz do Mestre. Jesus fala com eles, olha, vocês são tardos de coração para crer. Precisa crer, não importa a circunstância, creia. Não importa qual é a dificuldade, irmãos, creia. Às vezes você possa estar pensando assim, você não sabe o que eu estou passando, por isso que você está falando isso. Eu não sei mesmo. Eu não sei, mas tem um Deus todo-poderoso que conhece e não há impossíveis em nenhuma das suas promessas. Jesus, ele veio com um propósito, que foi para nos salvar. E todas as outras coisas que ele acrescenta na nossa vida, irmãos, é porque é misericórdia dele. Não merecemos nada. A salvação é como aquele grande pacote, né? Vamos ilustrar mais ou menos aqui, que o primeiro é a salvação e todos os outros presentes que estão naquele pacote, eles são úteis para a nossa vida, vai nos abençoar. É tudo que Deus tem para o povo dele. Ele pode sim nos abençoar nessa terra, mas o propósito de Jesus é uma vida eterna para a igreja, para o seu povo, para todo aquele que crê. E eles esperavam Jesus somente para resolver um problema que era natural ali, que eram os romanos atacando. Mas Jesus veio para mudar a história da humanidade, não só dos judeus, mas de todo aquele que crê. Se você crê, Ele muda a sua história. Se você crê, Ele muda a sua história. Ele mudou. Quantos aqui Deus mudou a história? Quantos aqui estavam com desejo de morrer, não tinha mais alegria, decepcionado com pessoas, decepcionado com a vida, pensando não tem mais jeito, mas o Senhor, Ele abre uma porta onde não tem. Quando nós deixamos de olhar para os lados, nós olhamos para o alto, de onde vem o nosso socorro, nós conseguimos ver Jesus falando para nós, não fique com medo, não precisa temer, eu estou com vocês. Nós podemos ver aqui que com todas as dificuldades daqueles 2 discípulos, Jesus estava com eles no caminho. Ele andou com eles até a porta da casa deles. Uma das coisas interessantes que quando eles pararam, né, na porta da casa, já depois de 11, 12 quilômetros andando, a palavra fala que Jesus fez menção de passar direto. E eles ali convida, né, por hospitalidade, eu não sei qual foi o motivo, eles falam com ele, não, já é tarde, entra, fica conosco na nossa casa. Jesus entrou com eles na casa. Jesus foi para eles ali, foi sentar à mesa com eles. Vamos ler lá? Vamos ler aqui o verso 28,
que eu não li tudo, é só para a gente entender. Lucas 24, 28, se você tiver com sua Bíblia aberta. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da sua presença. Irmãos, qual foi o momento que que aqueles homens conseguiu? Que hora nenhuma Jesus falou, se revelou quem era. Foi no momento que eles o convidou para entrar dentro da casa. O Senhor quer fazer morada com você. Convida Jesus para entrar em toda a sua vida. Convide Jesus não somente para andar num caminho de decepção ou de tristeza, ou para resolver uma questão que está simplesmente te apavorando neste momento, mas faça muito mais, como esses homens fizeram. Esses discípulos falaram: olha, entra conosco. E eles não foram dormir naquele momento, não, eles sentaram à mesa. E naquele momento Jesus fez exatamente o que ele havia feito antes de tudo acontecer. Jesus sentou com eles e celebrou a última ceia com eles. Eles viram, e no momento do partir do pão, os olhos deles se abriram. O Senhor quer que nós possamos ver como Ele é. Ele é glorioso, é maravilhoso, é Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Ele é o Deus poderoso que está no nosso meio. Ele muda a história. Ele, nesta noite, Ele não só quer que você sinta um arrepio no seu corpo, mas Ele quer que você, que a igreja, nós sejamos cheios do Espírito Santo. Que nós não sejamos simplesmente pessoas que andamos por esse caminho decepcionados com o que a vida está nos causando, porque teríamos aflições sim nessa vida, mas se nós estivermos firmados em Jesus, irmãos, não há nada que possa nos separar desse amor. Eu não sei como você se encontra, eu não sei como seu coração está hoje. Eu só sei de uma coisa: Deus, Ele está presente, e Ele quer encher nosso coração de muita alegria, e principalmente Ele quer reafirmar a promessa que Ele tem para a sua vida, para a vida da igreja. Eu não sei qual é aquele sonho, aquela promessa que Ele já falou no seu coração. Talvez as situações, as decepções, as pessoas, ou seja, qual for a circunstância, ela mostra o contrário: não vai acontecer, não vai dar certo, não tem como mais reverter uma situação. Mas no momento que você sentar à mesa com Ele, significa ter comunhão, tirar um tempo de assentar ali com Ele e prestar atenção no que Ele está falando. Os nossos olhos vão se abrir, nós veremos a glória dEle. Nós veremos e nós saberemos o que Ele está nos falando. E nesta noite, Ele está falando com a sua igreja. E ali naquele momento, eles tomam uma direção. Eu quero ler com vocês Lucas 24, 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava? Quando nos expunha as Escrituras? Irmãos, quantas vezes Deus está falando neste lugar, ou você está na sua casa, ou você está no seu carro, ou está na escola, não sei, por algum momento, seu coração arde com algo que o Espírito Santo traz no seu coração, uma ministração de uma palavra, um louvor, aí arde o seu coração, mas nós não damos atenção, sabe por quê? Nós muitas vezes não conseguimos desligar do que está à volta. Quantas vezes o Espírito Santo fala conosco: para um pouquinho, tira pelo menos esse tempinho para orar. Para um pouquinho, tira pelo menos um tempinho para você ler um versículo da palavra. Eu quero falar com você. Para um pouquinho, porque eu quero revelar algo para a sua vida. Mas nós não discernimos isso. Naquele momento eles estavam ouvindo o próprio Jesus ministrando toda aquela palavra da lei no coração deles. O coração deles se arderam. Às vezes nós sentimos isso, né? Aquele calor. Mas nós não damos vazão para entender o que mais Jesus quer falar.
Ele quer, irmãos, que nós o conhecemos, que nós sejamos, que o Espírito Santo tenha essa intimidade de falar e eu entender. É o Espírito Santo que está me falando, eu vou obedecer. A voz dele é inconfundível. A voz dele não é igual tantas vozes nesse mundo. Sabe por quê? Porque a voz dele traz paz no nosso coração. Ela incomoda a gente de uma maneira que nós paramos. De alguma forma nós paramos. O coração deles parou ali naquele momento, ardeu. E eles naquela porta, eles convidaram Jesus para entrar, porque alguma coisa eles viram naquele homem. E quando os olhos deles se abriram, o 32 vem falando e eles disseram um para o outro, agora o 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles. Eles não deveriam ter saído daquele lugar. Aqui o 49 vem falando que Jesus falou para eles: não saiam de Jerusalém, ficai parados aí, quietos, até que vocês sejais revestidos do poder. No mesmo instante, agora pensa comigo, eles fizeram uma caminhada de 12 quilômetros, sentaram à mesa com Jesus, partiu o pão, entenderam o que estava acontecendo, eles se levantaram e voltaram para o lugar de paz. Quem sabe nessa caminhada você está com o coração atribulado. Irmãos, tem dia que nós estamos aflitos. E um coração aflito não consegue ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Um coração aflito só vê o que está à sua volta. Só problema. Tudo é problema. Tudo que acontece é um problema, não vê solução para nada. Mas quando nós estamos no lugar de paz, que só se encontra essa paz em Jesus, nós no meio da guerra, nós temos paz e conseguimos ver sim solução que vem somente dele. Só ele pode fazer. Então nesta noite que você possa olhar no caminho. Todos nós estamos nesse caminho, estamos caminhando rumo à nova Canaã, estamos caminhando rumo um dia à glória que...